Antes de ser rei, antes de ser guerreiro, antes de ser chamado homem segundo o coração de Deus, Davi era apenas um pastor. O menor entre seus irmãos, esquecido até pelo próprio pai. Ele nasceu em Belém, filho de Jessé, o 8º filho, o mais novo, o improvável. Enquanto seus irmãos eram fortes, treinados para a guerra, respeitados pela aparência e postura, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, longe dos olhares, longe das expectativas. Mas foi ali, no silêncio do pasto, que algo foi construído dentro dele. Coragem, fé, dependência de Deus. O dia em que foi escolhido. Israel tinha um rei, Saul, alto, forte, imponente, mas por dentro, desobediente. Saul começou bem, mas terminou distante de Deus. E o profeta Samuel recebeu uma ordem clara. Enchi o teu chifre de azeite, eu enviarei você à casa de Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel foi até Belém. Jessé apresentou seus filhos. O primeiro parecia perfeito, alto, forte, aparência de rei. Mas Deus disse algo que ecoa até hoje. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um por um passou diante do profeta, e nenhum foi escolhido. Então Samuel perguntou: acabaram-se seus filhos? Jessé respondeu quase como quem esquece um detalhe: ainda falta o menor, ele está cuidando das ovelhas. Chamaram Davi, e quando ele entrou, Deus disse: é este. Ali, no meio da família, o improvável foi ungido rei. Mas ainda não era o tempo. Ele voltaria para o pasto. Davi e Golias. Anos depois, Israel estava em guerra contra os filisteus, e havia um gigante, Golias, quase 3 metros de altura, armadura pesada, experiente em batalha. Durante 40 dias, ele desafiou Israel, e ninguém teve coragem, nem Saul, nem os soldados. Mas Davi foi ao campo de batalha apenas para levar comida aos irmãos. Ele ouviu o desafio e algo dentro dele queimou. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Disseram que ele era jovem demais, pequeno demais, fraco demais. Mas Davi respondeu: eu já enfrentei leão, já enfrentei urso, e o mesmo Deus que me livrou deles, me livrará desse gigante. Sem armadura, sem espada, apenas uma funda e 5 pedras. Uma pedra, um lançamento, um gigante no chão. Israel teve vitória e Davi se tornou conhecido. Mas junto com a fama, veio a inveja. Saul e a perseguição. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquilo entrou como veneno no coração de Saul. O rei começou a temer Davi. Depois passou a odiá-lo e, por fim, decidiu matá-lo. Davi precisou fugir. Viveu como fugitivo, escondeu-se em cavernas, andou pelo deserto. Mesmo tendo oportunidade de matar Saul, ele não tocou no rei. Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Davi esperou o tempo de Deus, e um dia Saul morreu em batalha. Então Davi foi coroado rei. O rei Davi. Davi unificou Israel, conquistou Jerusalém, estabeleceu o reino, trouxe prosperidade. Era um guerreiro, era estrategista, era adorador. Mas a história dele não é feita apenas de vitórias, porque até os escolhidos falham. Betseba, o pecado. Numa tarde, enquanto seus soldados estavam na guerra, Davi estava no palácio. Ele viu uma mulher se banhando, Betseba. Ela era casada com Urias, um dos soldados mais leais do exército. Davi mandou chamá-la, deitou-se com ela, e ela engravidou. Para esconder o pecado, ele tentou trazer Urias da guerra. Queria que ele dormisse com a esposa para encobrir tudo. Mas Urias era honrado demais,
Não queria conforto enquanto seus irmãos estavam lutando. Então Davi tomou uma decisão sombria. Mandou colocar Urias na linha frente da batalha e ordenou que o deixassem sozinho. Urias morreu. Davi pegou Betseba como esposa. Ele achou que tinha escondido, mas Deus viu. O confronto. O profeta Natã foi até ele e contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi se indignou. Esse homem merece morrer. E Natã respondeu: esse homem é você. Naquele momento, o rei que venceu gigantes foi confrontado pelo próprio pecado. Davi não justificou, não negou, não culpou ninguém. Ele disse: pequei contra o Senhor. O Salmo 51 nasce ali, um clamor profundo de arrependimento. Mas as consequências vieram. O filho que nasceu daquela relação morreu, e dentro da própria casa de Davi começou o caos. Os filhos e a dor. Davi teve muitos filhos, mas sua família foi marcada por tragédias. Aminon violentou sua meia-irmã, Tamar. Absalão, irmão de Tamar, matou Aminon por vingança. Depois, Absalão se rebelou contra o próprio pai, tomou Jerusalém, tentou roubar o trono. Davi precisou fugir outra vez. O rei poderoso, chorando descalço no deserto. Absalão morreu em batalha, e Davi chorou dizendo: meu filho Absalão, quem me dera morrer em seu lugar. O homem que venceu exércitos não conseguiu salvar sua própria família da dor. O legado. Davi não foi perfeito. Foi falho, impulsivo, pecador. Mas foi arrependido. Ele caiu, mas se levantou. Errou, mas voltou para Deus. Ele não pôde construir o templo, mas preparou tudo para que seu filho, Salomão, construísse. E quando seus dias terminaram, ele morreu em paz, chamado até hoje de homem segundo o coração de Deus. Não porque nunca pecou, mas porque nunca deixou de buscar. Davi nos ensina que gigantes caem, reis erram, consequências existem, mas o arrependimento ainda transforma histórias. E talvez essa seja a parte mais poderosa de todas.